Muito bom dia para você, ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Uma quarta-feira espetacular. Muitos gols pelo Brasil e também pelo mundo. Copa do Brasil, Libertadores da América. Final do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, venha conosco, muito bom dia para você curtindo a Rádio Futebol Clube, você acessando pelo www.radiofutebolclube.com.br, você ouve no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Em breve teremos o nosso aplicativo. Você também pode ouvir a nossa programação através do aplicativo TuneIn. Você entra no TuneIn, coloca lá Rádio Futebol Clube Apaixonados por Esportes, né? E você também pelas redes sociais. Aliás, meu agradecimento aqui para você que tem curtido a nossa página no Facebook, através do @Rádio Futebol C, também no Twitter, no Instagram. Tá muito legal, crescendo a cada dia o número de pessoas que começam, né, a acompanhar a programação da Rádio Futebol Clube. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Carlos Lima, tudo bem? Tranquilo? Ficamos madrugada dentro aqui, assistindo o jogo mais difícil da rodada de ontem. E uma pergunta eu vou deixar no ar para você responder a hora que você quiser. Alguém precisa me explicar como é que o Tite convoca o Rodrigo Caio para a seleção brasileira, porque eu não consegui entender até hoje. Bom, aliás, assim, o Tite tem muitos méritos, mas como todo técnico de seleção brasileira, né, ele tem as suas paixões, né? No começo era o Diego Souza, agora parece que desse aí acho que a gente está livre, né, Zé Boquinha? Mas agora a nova paixão do Tite é o Rodrigo Caio. Fazer o quê? O importante para a seleção brasileira é que, no geral, pelo menos, né, o time do Brasil é bom e a gente, via de regra, acaba contestando as opções que ele está levando, né, Zé? Eu acho que do time titular não tem muito o que falar da seleção brasileira, né? Não sei se você concorda comigo, né? Você pega lá o Alisson, o Daniel Alves, aí a dupla de zagueiros, você pode botar Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, desses três, você tira dois, aí Marcelo na lateral, aí no meio de campo Casemiro e Paulinho, também uma dupla de volantes que acho que não tem muito o que falar, aí você tem o Felipe Coutinho, né? Você tem Neymar, você tem o Gabriel Jesus, você ainda tem o Douglas Costa como opção, tem o Firmino como opção. Eu acho que em relação ao time titular não tem muito o que falar, mas alguns jogadores que ele tem levado para compor o elenco aí dá para discutir, né, Zé? Exatamente, né? O trabalho dele é incontestável, os resultados estão aí, a maneira do time jogar é empolgante, é um time ofensivo, mas que tem controle defensivo espetacular, consegue se restabelecer na transição defensiva com muita velocidade. O único detalhe maior, né, são essas convocações assim meio estranhas que acontecem, né? Talisca, o Rodrigo Caio de vez em quando, e também efetivamente na Copa, né, na hora do vamos ver, a preocupação com a cobertura dos dois zagueiros, né? Porque o Daniel Alves e o Marcelo ofensivamente são possivelmente os dois melhores do mundo, se não são, estão na lista, mas defensivamente a coisa é bem complicada para os dois, né? Principalmente Daniel Alves, que já perdeu o poder de recuperação há muito tempo. Marcelo ainda é esforçado, Marcelo é rápido, Marcelo é novo, é ágil. O Daniel é ágil com a bola no pé, ofensivamente, defensivamente complicado. Esse é o único problema que me deixa meio com calafrios com a seleção brasileira na hora que valerem os 3 pontos da Copa. Eu acho que o Tite deve estar vendo isso também e tem que estabelecer uma cobertura melhor para esses dois, já que você não vai abrir mão dos dois, porque quando você tem a bola no pé, eles são ótimos atacantes. Então, é isso aí. É a única coisa estabelecida desde o início, né, que ele pegou a seleção, que a gente sente esse problema, que
Alguns dos gols que nós tomamos foram falhas individuais desses dois jogadores na recomposição defensiva. Bom, Zé, já que abrimos falando do Rodrigo Caio, né? Então, vamos falar do São Paulo. São Paulo que ontem, de novo, né, perdeu para o Atlético Paranaense. É um negócio impressionante quando o São Paulo joga na Arena da Baixada, né? Incrível, né? O São Paulo não consegue ganhar lá de jeito nenhum. E ontem até não fez uma má partida, né? Mas acabou perdendo de novo. E antes do jogo, Zé, havia uma perspectiva e até em função do treino que o São Paulo realizou antes da partida contra o Furacão, de que o Aguirre fosse escalar 3 zagueiros, né? E ele não escalou, porque numa prévia ele havia colocado o Rodrigo Caio junto com o Bruno Alves e o Arboleda e sacado o Petros. Só que chegou na última hora, ele resolveu manter o sistema normal com 2 zagueiros, né? No caso, Rodrigo Caio e o Arboleda, sacou o Bruno Alves e manteve o Petros no meio de campo. E o São Paulo perdeu. E depois do jogo ele foi questionado sobre isso, sobre essa história de sistema de jogo, 3 zagueiros. Então vamos ouvir o técnico do Tricolor. Todo sistema, toda mudança precisa tempo, né? Então temos que assumir algum risco, mas tenemos que ir paso a paso y no pensar que los 3 zagueros ahora son la solución. No es eso solamente. Es una posibilidad cierta y eu gosto de jugar en ese sistema, mas no es una cosa que sea una cosa u otra. No podemos utilizar cualquier sistema. Seria uma boa para o São Paulo de hoje 3 zagueiros, Zé Buqui? Cara, eu sempre defendo o que ele acabou de falar, né? Você tem que ter vários sistemas, né? Então você usa o sistema mais apropriado para o jogo que você vai fazer. Eu acho que é isso que você tem, que é o importante. Talvez para o jogo de ontem, 3 zagueiros fosse uma boa. Você vai jogar com um time rápido, que tem ótimo toque de bola. Tem um técnico que prioriza muito isso, né? A velocidade, o toque de primeira. O Fernando Diniz já faz isso há muito tempo e continua com esse propósito de fazer o time dele jogar dessa maneira, chegar rápido ao gol adversário. Talvez ontem 3 zagueiros fosse a melhor escolha para você jogar pelo regulamento, jogar por empate, né? Porque o São Paulo não tem um time e nem um conjunto e nem um entrosamento necessário com o técnico para sair para cima de adversário nenhum. Qualquer que seja o adversário, o São Paulo tem que tomar cuidado. Que ainda é um time em formação. Eu não sei se vai se formar como time, porque eu vou te contar, tem jogador ali que precisa pagar mensalidade para jogar no time e não receber. Mas então é frustrante quando o técnico fala assim, de repente o time não está entrosado, eu mudei. Eu acho que desde o início ele tem que começar com a filosofia daquilo que ele quer, não importa. E ontem era mais apropriado jogar com 3 zagueiros. Quando eu vi ele anunciando antes, eu falei, está no caminho certo, vai jogar lá atrás, vai esperar, vai segurar, que com 3 zagueiros você tem uma cobertura melhor dos 2 laterais, pode soltar os laterais quando tiver a bola. Há uma proteção melhor dentro da área, né? Mas não foi isso que aconteceu. E o resultado até que foi bom para o São Paulo, 2-1, porque era para tomar um pouco mais, né? Nos 15 minutos finais, principalmente, o time do Atlético arreou, não tinha mais perna, que é um time que joga em velocidade o tempo todo. E o São Paulo se aproveitou até disso, teve até chance de empatar o jogo. Então foi, no final de tudo, foi um bom resultado, apesar de perder. E também uma maldita escrita, né? 18 jogos sem conseguir ganhar lá na Arena da Baixada. A vida não é fácil, não. É muito jogo. Isso incomoda muito, né? Tá na hora já, quer dizer, já passou da hora do São Paulo ganhar na Arena da Baixada. No outro jogo da Copa do Brasil de ontem, o Galo fez a sua lição de casa, né? Tranquilo, 4-0 no Ferroviário, né? Jogando na Arena Independência, né? E o Atlético praticamente garantiu a classificação e vai com o peito estufado domingo para a grande decisão contra o Cruzeiro no Mineirão. O Galo fez 3-1 no primeiro jogo, também jogando no Estádio Independência, no último domingo, né? E agora também na Copa do Brasil praticamente classificado. É um bom momento. O Otero está arrebentando, né? Está jogando muito o Otero.
E o Ricardo Oliveira, né, Zé, continua balançando as redes. É impressionante o aproveitamento desse rapaz, né? Ele é um cara que já tem idade, mas ele tem um vigor físico muito bom e se coloca muito bem na área, né? Parece que a bola procura o Ricardo Oliveira, né, Zé? É o tal do cheiro de gol, né? Fez um gol de cabeça, outro espetacular, né? Antecipando o zagueiro. Bola difícil, né? Cruzada quase a meia altura. Para você entrar dividindo com o zagueiro e desviar do goleiro ainda, foi um gol lindo o gol dele. Muito golaço. E o Atlético está em estado de graça, né? Ao contrário do adversário dele. É verdade. 3-1 contra o Cruzeiro, fez um estrago no Cruzeiro. O jogo de ontem do Cruzeiro foi lamentável. Mas o Atlético não tem nada com isso. Fez a parte deles, 4-0, já está carimbada a passagem para a próxima fase. Bom, então vamos falar agora de Libertadores, né? Já destacamos aí a Copa do Brasil, né? A derrota do São Paulo, a vitória do Atlético Mineiro. E agora vamos falar de Libertadores. Você falava do Cruzeiro e havia uma expectativa muito grande para o clássico, né, do futebol brasileiro ontem entre Cruzeiro e o Vasco da Gama, no Mineirão. Foi até um bom jogo, não foi uma partida espetacular, mas os dois goleiros trabalharam bem, tanto o Fábio quanto o Martin Silva, né, o goleiro do Vasco, e o Mano Menezes, né, depois do jogo, falou sobre essa fase do Cruzeiro. Os jogos de Libertadores, todos nós sabemos que historicamente sempre são assim, é uma competição que você tem que saber jogar. Muita gente já largou na frente com vantagem e depois não chegou. Muita gente larga com dificuldade na primeira fase, classifica e depois cresce. E nós estamos passando pelo nosso momento de dificuldade na temporada. Agora temos que ter a cabeça no lugar, mas está dentro do contexto de dificuldade que eu acho que a competição traz. Vamos ter que resolver o problema, mas eu também acho que o resultado foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. O Mano falou uma coisa que eu concordo, Zé, não sei você. A Libertadores, ela tem mesmo isso, né? Eu já vi equipes arrebentarem na primeira fase, 100% de aproveitamento, aquela coisa toda. Aí no primeiro mata-mata cai fora. E vi o River Plate, na última conquista do River, 3 anos atrás, fazendo uma fase de grupos horrorosa, se classificou na última rodada, na Bacia das Almas, dependendo de resultado de outras equipes, além do resultado dele, e depois lá na frente acabou sendo campeão. Nesse aspecto, o Mano tem razão. Agora o time tem que jogar mais também, né, Zé? Pode ter razão e pode manter a cabeça no lugar, os pés no chão, não deixar a cabeça cair, né? Aquelas frases. Você adora isso, né, Zé? Adoro, acho lindo. Mas ele já está meio em desgraça com a torcida, né? Depois da paulada que ele tomou do Atlético, paulada até que foi pouco, né? Porque 3-0 no primeiro tempo, a gente esperava o Atlético fazer o 3 vira e 6 acaba, porque o Cruzeiro não jogou o primeiro tempo. Mas o Atlético puxou o freio de mão e o Cruzeiro conseguiu ir para cima e não fazer o gol. Esse jogo de domingo é que vai ditar o que vai acontecer no Cruzeiro, né? Se ele perder outra vez para o Atlético, jogar do jeito que jogou, não sei não o que vai acontecer com o Mano Menezes. O jogo de ontem foi, como você disse, muito bem disputado. O Vasco foi para cima, o Vasco não se encolheu, jogou uma bela partida. O Vasco está muito bem arrumado, né? O Zé Ricardo é um cara competente, né? Acho que sem dúvida. O Flamengo precipitou a saída desse menino. Tanto é que o Flamengo está agora à deriva, não sabe quem vai ser o técnico, e sei lá, né? O que vai acontecer naquele time do Flamengo. A gente já falou que é um time que não tem sangue, então não adianta nada trocar o técnico. Tem que vir um cara que puxa os negros na chincha para jogar, né? Mas é o Cruzeiro que tem um belo time, um bom elenco, e também já começa a acontecer aquele negócio que é inevitável no futebol brasileiro, né? Já tem cara que já não está correndo como corria antes, deu para perceber ontem. Alguns jogadores estão naquele módulo lento, né? No módulo, eu não tenho nada com isso, o problema é do técnico. É verdade. Entendeu? Sim. Não me arrisco mais, eu não vou chegar lá, perder o gol, então essas coisas são bravas. Eu acho que o fiel da balança vai ser o jogo com o Atlético Mineiro. Se perder o título, pode até ganhar o jogo de 1-0 e perder o título, e aí
não sei o que vai acontecer com o Bano não daí para frente. Você falou do Zé Ricardo e ele também, a qualidade do áudio do Zé Ricardo não é tão boa quanto a do Mano. Aliás, o Vasco da Gama não é a primeira vez. Eles podiam melhorar a qualidade do microfone que eles colocam na hora das coletivas, né? Porque aquele é um microfoninho realmente bem sem vergonha. Mas vamos ouvir o que disse o Zé Ricardo sobre o empate de ontem no Mineirão. Eu acho que a melhor partida que fizemos foi na terceira fase da pré-libertadores, né, contra o Wilson também em casa, uma partida que eu acho que a gente dominou completamente o adversário e tivemos uma grande vitória, mas hoje a gente sabia que se não tivéssemos organizado e muito concentrado, seria muito difícil arrancar qualquer ponto aqui do Cruzeiro. A questão para ele foi se ontem, né, havia sido a melhor partida do Vasco na temporada. Ele achou que não, que a melhor partida foi essa que ele disse aí contra o Wilster, naqueles 4-0 no jogo de ida, porque depois o Vasco conseguiu tomar de 4-0 no jogo de volta e aí ganhou nos pênaltis na pré-Libertadores. Mas ele destacou aquilo que você falou há pouco, né, Zé? Se não tivéssemos sido um time organizado, não arrancaríamos nenhum ponto do Cruzeiro. E o Vasco, de novo, foi. E apenas a gente lamenta, né, a contusão do Paulinho. Você viu a imagem, Zé? O menino Paulinho? É complicado, hein? Nossa, foi uma imagem realmente muito feia, muito chocante, mas parece que dos males o menor, já colocaram lá o ombro do rapaz no lugar, tal, mas ele vai ter que ficar um tempo aí afastado. É incrível, né, como o futebol tem mostrado imagens. Outro dia teve aquele lance lá do Vasco e Botafogo, né, que o Rildo acabou quebrando lá o rapaz, né? Aí o Rildo também deslocou o ombro, né? Exatamente. E ontem aconteceu isso. Ombro, exatamente. Mas ontem foi uma coisa isolada, né? Ele não foi uma jogada do adversário que causou a contusão dele, né? Ele sofreu uma lesão no cotovelo, né? Porque ele caiu em cima do cotovelo, né? E ainda teve o ombro deslocado. Já colocaram o ombro no lugar, agora tem que cuidar do problema no cotovelo. E é uma pena, porque esse menino Paulinho estava começando a crescer, né, Zé? É uma das grandes revelações do time do Vasco da Gama, né? E são duas contusões no mesmo lugar, né, praticamente, e principalmente o cotovelo é mais difícil de você recuperar, né? O tempo é maior, né? Não é que é difícil de recuperar, você recupera também. Acho que são dois lugares que você consegue, com mobilização, depois com uma bela fisioterapia, recuperar e ficar normal. Mas vai ter tempo, ele vai ficar um bom tempo parado aí de molho, pelo que eu conheço, uns 3 meses que ele não vai jogar futebol, não. Vai ficar de molho, Paulinho, e é o que você falou, uma pena, jogador bom, jogador revelação, que está começando. Faz parte do jogo daqui que vai fazer, essas coisas acontecem. Saímos de Belo Horizonte, vamos para o sul do país, vamos para o Rio Grande do Sul. E ontem o Grêmio fez a parte dele, pegou o Monagas da Venezuela. O primeiro tempo não foi dos melhores, né? 0-0, mas depois 4-0, o Grêmio tranquilo, empatou fora com o Defensor na primeira rodada 1-1. Ontem fez o dever de casa, o Grêmio tranquilo na Libertadores e praticamente campeão gaúcho depois dos 4-0 contra o Brasil de Pelotas no último domingo. Zé Boquinha, eu tive que dividir o Renato Gaúcho em 3 partes para o programa de hoje, Zé, porque ele é uma figuraça, e você vai entender por quê. Bom, na primeira parte, entrevista normal, ele falando sobre o jogo e tal, e perguntaram para ele do Flamengo. Vamos ouvir o Renato. Sobre o Flamengo não quero falar nada, não. Eu acho que todo mundo, todo dia, eu respeito, fala, escreve, comenta, falam tanta coisa e na verdade eles não estão sabendo da história. Então, sobre o Flamengo, não estou nem um pouco preocupado. Estou preocupado com o meu grupo, sim. Eu sou funcionário do Grêmio, nós temos um jogo importante hoje. Temos uma decisão no domingo e a minha cabeça totalmente voltada aqui para o Grêmio. Quanto ao jogo, nós tivemos um pouquinho de dificuldades no primeiro tempo, as mesmas dificuldades que nós tivemos contra o Brasil de Pelotas. Conversamos algumas coisas no intervalo do jogo. A equipe voltou um pouco mais diferente daquela do primeiro.
Mas ao mesmo tempo tem que dar um desconto, né? Porque é o desgaste. Domingo foi uma decisão, hoje nós tínhamos outra decisão, nós tínhamos que vencer a partida, domingo nós temos outra partida decisiva. Então eles são humanos, chega uma hora que eles estão cansados. E aí às vezes é por isso. Não ainda, mas daqui a pouco a gente vai ter que fazer algumas modificações, botar outros jogadores para jogar, porque fica difícil. Bom, essa foi a primeira parte, né, Zé? Normal. Não quero falar sobre o Flamengo, né? Sou funcionário do Grêmio, aquela coisa. Estou preocupado com as decisões, aquela coisa toda. Normal, né, Zé? Aí o que aconteceu? Já quase no final da coletiva, ele foi perguntado de novo sobre o Flamengo, né? Uma repórter falou assim, Renato, eu sei que você não quer falar, tal, mas eu vim do Rio de Janeiro especificamente para fazer essa pergunta para você, não sei o que e tal. Aí ele já respondeu assim, ó. No domingo, após a partida contra o Brasil de Pelotas, vocês podem me fazer de novo essa pergunta e provavelmente vou ter outra resposta para vocês. E aí, Zé, no domingo, depois do jogo contra o Brasil, vocês podem repetir a pergunta que talvez eu tenha outra resposta. Isso me leva a pensar, né, que ele está mesmo negociando com o Flamengo, né, Zé? Não tem a menor dúvida. Né? Essa pergunta não deixa dúvida nenhuma. E o Renato é um cara carioca, né? Ele gosta de bater o futebol. É um gaúcho carioca, né? Ele tem uma afinidade muito grande com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, foi ídolo lá. E tem feito um trabalho espetacular. A gente já falou semana passada. E recuperar os jogadores que todo mundo queimou, né? O caso específico do Cortez, do Maicon. O André está indo para lá agora, eu tenho certeza que ele vai fazer o André voltar a jogar um bom futebol. André, ninguém esquece de jogar. O problema às vezes é motivação, é o tipo de treinamento que você dá. E o Renato é habilidoso, é um cara que jogou muito bem, foi um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. Não foi titular de seleção brasileira porque não quis, né? Porque era relaxado, não levava coisa como devia ter sido. Era indisciplinado, enfim. Mas é o Renato. Agora, eu gostei você não tem aí a última, né? Do gol de bicicleta. Não, mas essa eu deixei para o final. Por isso que lembra que eu falei para você que eu dividi o Renato em três? Né? Eu mostrei duas. Aí eu ia falar para você assim, pensa que acabou, Zé Boquinha? Não acabou, não. Porque então vai. Essa você gostou, né? No final das contas, porque o Renato sempre disse que ele era melhor que o Cristiano Ronaldo, né? E aí ontem, no meio da coletiva, um repórter foi aparecer. E agora, Renato? Você falou que você é melhor que o Cristiano e tal. E aquele gol que ele fez ontem? O que você tem a dizer? Aí o Renato saiu com essa aqui, ó. Falei, golaço, gol de craque, gol dele, foi craque. Aí eu mostrei um gol meu, chapéu no zagueiro, bicicleta. Gênio. Boa noite. Obrigado, Renato. Eu fiz questão de deixar os aplausos, né? Você viu? Tudo bem, no final o som tava meio metálico, mas ele falou, o gol dele foi gol de craque. Agora eu tenho um gol na minha carreira que eu chapelei o zagueiro e depois dei a bicicleta. Gênio. Esse é o Renato Gaúcho. Eu vi esse gol ontem dele. Estava fazendo uma comparação. E o gol dele tem um aspecto assim de dificuldade muito maior que o do Cristiano Ronaldo. Porque você vê que ele está jogando daqueles campão sem gramado do Rio de Janeiro, não dá para ver exatamente onde é, que é uma imagem meio ruim. E ele tem dificuldade, primeiro, para dominar a bola, ele não consegue dominar, a bola dá uma quicada, ele está dentro da área, e meio na diagonal, ele não está na marca do pênalti de frente para o gol, ele está de lado, fora do gol, assim, em diagonal. E o kick da bola começa a dar uma pererecada nele, chega um zagueiro, ele é obrigado a meter o chapéu, era o recurso que ele tinha para não perder a bola. E do chapéu sai uma baita bicicleta maravilhosa, assim, que o goleiro não sai nem na foto. Então é difícil, né? Eu estava vendo isso ontem, estava me lembrando de gols como aquele gol do Rivaldo no Barcelona, que ele recebe o lançamento alto, bata no peito, um pouquinho fora da grande área, na meia-lua, mete uma bicicleta espetacular, gol de bicicleta do Pelé, do Cosmo, do Maracanã, enfim. O gol de bicicleta sempre é muito lindo, né? Porque o estilo, a maneira que você faz, o salto que você dá, a plástica é maravilhosa, né? O gol de bicicleta
inventado pelo Leônidas da Silva, década de 40. Enfim, o grande apego é que todo mundo está vendo o gol do Cristiano em cores e ao vivo, e o mundo inteiro em HD, né? Então fica todo mundo deslumbrado, né? Eu vi o menino do Globo Esporte ontem, pelo amor de Deus, hein? Se o Cristiano aparece ali, ele beija o pé do Cristiano. E é um gol extraordinário, mas teve outros. E vou até citar, e até a gozação que foi feita, o gol do Ibrahimovic, né? Da intermediária de bicicleta, né? Esse, sim, é um gol absurdo, porque você está de costa para o gol, na intermediária, quer dizer, a dificuldade de você dar a bicicleta. A bola passar por cima do goleiro e de 2 zagueiros que estavam na cobertura. E acertar o gol ainda, que é isso. Esse gol do Ibrahimovic é antológico. Até que fizeram uma enquete no programa, ganhou assim de 60 a 30. E você sabe a frase do Ibrahimovic ontem, né? Manda ele fazer de 40 metros. De 40 metros, exatamente. Eu acabei de ver o gol do Renato aqui, viu, Zé? Eu acabei de ver o gol do Renato, consegui puxar aqui. Dificuldade. É um escanteio, né? Cobrado da esquerda, né? Um jogo até noturno. Ele realmente está de costas, ele domina a bola, dá um chapéu e faz o gol. O único detalhe em relação ao gol do Cristiano Ronaldo, você pode falar o que você quiser, o gol do Ibra, o do Renato. Só que o Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta numa quartas de final da Champions League, que é a principal competição de clubes do mundo, e em cima do Buffon, que eu acho que é um goleiro que tem uma certa história, né, Zé Boquinha? Não, é claro, o peso é maior, né? Ninguém discute isso, né? Mas são outra época e outras épocas, é outra facilidade para jogar. E ninguém vai discutir a qualidade do Cristiano Ronaldo. Só que eu estou falando em grau de dificuldade. Sim, estou falando claro. do tamanho do jogo, né? Uhum. Eu já fiz um gol de bicicleta nos meus racha de 8 contra 8, maravilhoso. Mas não tinha televisão, não tinha ninguém, era num campinho que a gente já comeu um churrasco depois. Não tinha nenhuma... Mas não tem nada a ver. Na época não tinha celular para filmar, né, Zé Boquinha? Infelizmente. Não tinha ninguém, né? Só tinha os caras tirando sarro, dizendo que eu era jogador de basquete, onde já devia fazer gol de bicicleta, sem querer e tal, aquela brincadeira. Mas esse detalhe do lugar, do momento, da hora, pesa também. Por quê? Pela responsabilidade do jogo, né? Claro. Esse peso tem o gol do Cristiano ontem. Agora, o gol de bicicleta é uma coisa linda, né? Você vê um gol de bicicleta. Realmente, gol de bicicleta, de voleio, são as jogadas maravilhosas do futebol. Sem dúvida. É muito mais maravilhoso que qualquer outra jogada. Acho que o gol de bicicleta é o ápice do gol, né? É o gol mais lindo que pode existir, sem dúvida nenhuma. Tá certo, Zé. Então agora, já que esmiuçamos o assunto bicicleta... Vamos falar de uma outra bicicleta, Zé Boquinha? Vamos, então. A bicicleta que Palmeiras e Corinthians estão dando no Ministério Público, na polícia, porque foi recomendado, né, que os dois não treinassem no mesmo horário no próximo sábado, né? O Corinthians vai treinar na Arena do Corinthians, né? E o Palmeiras na Arena do Palmeiras, no mesmo horário, tal, com a presença da galera. O Corinthians já vem fazendo isso há um tempo, o Palmeiras resolveu fazer agora também, né? E então a polícia, não, porque não sei o quê, que as torcidas vão se encontrar no metrô. Bom, mas só que um estádio é em Itaquera, o outro é do outro lado da cidade, né? Acho que aí também já tem um certo exagero, né, das autoridades. De qualquer maneira, o Palmeiras e o Corinthians vão peitar, né? O Gagliotti, por exemplo, falou que não tem conversa, o Palmeiras vai treinar com a presença da galera. A responsabilidade do Palmeiras é dentro do Allianz. Essa é a nossa responsabilidade, fora do Allianz. Cabe às autoridades, cabe à Polícia Militar, cabe às autoridades competentes, ao Ministério Público. E nós protocolamos devidamente, o Palmeiras avisou que teria o treinamento, que a torcida poderia comparecer, e nós vamos manter a nossa posição. Bom, esse é o lado do Palmeiras. Pelo lado do Corinthians, quem falou nas últimas horas sobre esse aspecto da galera, né, comparecer ao treino do sábado foi ele, Danilo.
futebol está acontecendo cada coisa que a gente não consegue entender, né? Eu acho que um apoio que a torcida vai te dar, a gente não vai ter torcida lá. Eu acho que é fundamental, eu acho que nós mesmos já fizemos vários aqui. E isso é um apoio que o torcedor vem nos dar. Eu acho que o torcedor não vai lá para arrumar briga, não arrumar polêmica, que vai no estádio ali, né? Ele vai para nos apoiar e canta, e é um apoio que a gente leva para o jogo. A gente tem que orar para esse lado também, né? Só que também tem esse outro lado aí de briga fora, extra, né? Coisa que acontece, eu acho que vai ser difícil de parar, né? Porque o certo mesmo é as duas torcidas no jogo, né? Eu acho que o futebol tá dessa forma e a gente não pode fazer nada, né? Então eu do lado do jogador, com certeza eu apoio o torcedor no estádio. E aí, Zé Boquinha, o que você acha de toda essa situação, dos dois times, os dois times treinando aí no mesmo horário e a polícia e o Ministério Público achando que não devia acontecer? Primeiro, acho que os entrevistados penso que moram em outro país, né? Moram na Suécia, na Suíça, enfim, onde não tem esse tipo de problema e nunca vai ter, né? Segundo, a falência total da segurança pública é notória quando você tem uma torcida só no estádio. Isso mostra claramente que os órgãos competentes não têm condição de lidar com o problema. Isso já é... Eu me lembro que eu escrevi 2 artigos seguidos desde 2008 no site da ESPN sobre isso, e enfocando esse tipo de problema. Do policiamento não tem condição de controlar. E é difícil mesmo. Uma cidade do tamanho de São Paulo é impossível você conseguir controlar. Em terceiro lugar, é um treinamento, né? Não custa nada os dois times não abrirem, né? Ter um pouquinho de cabeça, né? Porque o que é melhor, né? Você evitar que haja um confronto, que pode haver morte, e já aconteceram tantas que nós perdemos a conta, né? Hoje todo mundo é uma estatística no Brasil, né? Todo mundo faz parte de estatística, aqueles que sobrevivem e os que não sobrevivem. É o país que está nessa condição, está nessa deriva de segurança. É uma coisa lamentável, né? O Rio de Janeiro é recorde, a gente vê o norte, nordeste, quanto problema está tendo. E ninguém consegue controlar, porque não existe, você não consegue adivinhar onde o cara vai passar. Quantas brigas nós vimos em metrô, quando as torcidas encontram, pau come, na rua, as torcidas marcam encontro. Não tem como, né? A gente às vezes, como eu estou criticando a polícia também, mas tem hora que você não tem o que fazer. Você não tem efetivo para controlar tudo isso aí. Então, um pouquinho de cabeça, de racionalidade para os presidentes dos dois clubes, seguiria o que a polícia está pedindo, né? Não treina no mesmo horário, não treina, fecha o portão. Qual o problema de fazer isso? Mas fica esse negócio, não, porque eu vou fazer. Então eles estão acima do bem e do mal, né? Os presidentes de clube é uma coisa absurda, né? Eu já lidei com tantos. Quando eles ganham a presidência, eles se transformam em outra pessoa. É uma coisa absurda. A vaidade do cara acima de tudo, né? E era muito fácil você evitar qualquer coisa. Eles vão fazer isso, tomara que não aconteça nada. Porque se acontecer, a responsabilidade é dos dois presidentes do clube. Então, e essa falência total da segurança pública, a gente já sabe que já existe há muito tempo, né? Não há como fazer. Estamos vendo no Rio de Janeiro que o Exército está lá, mas não consegue evitar, porque é muita coisa. Parece que o Exército não tem mais aquele trabalho de inteligência que sempre teve, né? Que é uma das coisas mais importantes. Eu me lembro uma coisa que eu li, acho que era quando assumiu Nova York, o Giuliani, que Nova York era a cidade mais violenta do mundo, então ele pegou e filtrou gente em todos os cantos da cidade, principalmente para descobrir por que saía tanta morte, onde a confusão era maior. E começou a mapear a cidade. Eu lembro que tinha um lugar lá, acho que era no Bronx, e era uma esquina que só tinha o telefone público, isso antes do celular, né? E formavam-se filas e filas, e o cara demorava muito para falar no telefone e o pau comia. E saía a morte desse negócio. Aí foram lá e instalaram 10 telefones, 10 orelhão. Acabou, ninguém mais morreu. Sabe esse tipo de coisa besta que você não imagina que pode acontecer? Então você tem que ir lá para ver, vai no local para saber por que acontece.
é uma grande falha da nossa polícia, do nosso exército. E além disso, eles aumentaram salários de policiais, né? Eles mexeram também com a estrutura da polícia, além de mapear os lugares mais violentos da cidade. Mas, enfim, Zé, voltando para o campo, né? Enquanto você estava falando isso, eu estou vendo aqui que a Polícia Militar está esperando vetos a treinos, né? E esperando por parte do Ministério Público, que já avisou que vai entrar com uma ação para impedir esses treinos abertos aí de Palmeiras e Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Dentro do campo, que é o que interessa, né? O Carille ontem ele acabou treinando com um time com aquele time que, de uma certa forma, deu certo contra o Palmeiras na fase de grupos, exceção feita ao Cleison, né, que não vai poder jogar domingo. Então, ele já conta com a volta do Jadson, então ele escalou o Jadson no lugar do Cleison, né, e em relação àquele time que venceu por 2-0 na fase de grupos, só o Matheus Vital no lugar do Cleison, que eu repito, não vai poder jogar domingo. Então ficou Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e o Sid Clay. E ele sacou o Gabriel também. Colocou o Ralf como primeiro volante, Ralf e Maicon, a dupla de volantes, e aí os 4 jogadores, né? O Jadson, o Rodriguinho, o Romero e o Matheus Vital. Você acha que hoje é o que o Carille tem de melhor? É o que ele pode colocar para tentar reverter essa desvantagem do Palmeiras, Zé Boquinha? Ou você pensa que ele poderia ter mais alguma alternativa? É isso aí, né? A volta do Jadson é meio time, né? É o cara que prende a bola, que dita o ritmo, que faz lançamentos, chuta faltas, principalmente, pode achar um gol de falta. É a volta do Jadson deixa o Corinthians muito mais encorpado para enfrentar de igual para igual. É um jogo difícil, né? Eu não sei, né? A gente tem falado tanto. Por que não larga o Pedrinho logo de cara nesse jogo, né? No lugar do outro garoto? O Pedrinho insinuante, jogador que cria, que vai para cima. Pode preocupar o Palmeiras, né? Um jogador que não tem medo, já mostrou isso, já não é mais um garoto que entra, é um jogador. Está à disposição do Carille. Eu não sei por que não usam esse menino. É uma coisa assim. O técnico tem essas invocadas, né? Só vou usá-lo no segundo tempo, mas é o que o Corinthians tem de melhor para esse jogo. O Corinthians não tem muito para fazer. Falta muita coisa. Ele realmente não define o centroavante. Vai tentar fazer aquele esquema que deu certo uma vez só, depois não deu mais. E é o típico jogo que você tem que ter um cara na frente. Apesar que você ter Casim, ter Júnior Dutra, é melhor pôr um cone de centroavante. É demais, né? É porque às vezes a bola bate no cone e desvia do zagueiro, né? Neles a bola nem bate, né? Ô Zé, complicada a vida do Carille, viu? E no caso do Roger, Zé, o time base do Palmeiras, né, é o Jailson, né? O Jailson teve a pena reduzida, vai jogar normalmente. Marcos Rocha. Aí a dupla de zagueiros, o Antônio Carlos e o Thiago Martins, e na esquerda o Vitor Luiz ou o Diogo Barbosa, porque o Vitor está se recuperando de uma contusão, mas por ser final ele deve jogar. Aí sem o Felipe Melo, pelo que o Roger falou depois da vitória diante do Aliança Lima, o Moisés ganhou a condição de titular, porque segundo o Roger, o Moisés jogou muito bem na partida de terça pela Libertadores, então teríamos ali Moisés e Bruno Henrique, né, como dupla de volantes. Aí, 2 jogadores na frente estão garantidos, o Dudu e o William. E aí, Zé, você escalaria o Keno ou manteria o Borja? Olha, pelo que o Borja fez também no jogo da Libertadores, é o Borja, né? Que isso, ele jogou para burro. Não foi só o gol que ele fez. Ele tabelou, ele foi um jogador interessante no jogo. Foi um jogador de categoria, um jogador tocando de primeira. Foi o outro Borja que nós não vimos o ano passado. Foi um cara que jogou rápido, tocando e saindo, criou situação. Enfim, eu acho que eu ficaria com o Borja. O Borja realmente fez o gol da vitória contra o Corinthians, fez gol contra o Aliança Lima e está se movimentando muito bem, está saindo para receber a bola e tocando a bola. Eu acho que o William vai esperar. Vai ter que ser o Borja. Não, o William não, o Keno, né? Eu concordo com você. E o Keno é uma boa opção para o segundo tempo. O Keno Exatamente. também entrou no jogo contra o Aliança muito bem, né?
É outro jogador estilo do Pedrinho, né? Que vai para cima do adversário e desmonta a defesa. É isso que o futebol brasileiro sempre teve. E hoje os caras não deixam os caras jogar, cara. Eu não consigo entender, né? Tinha o Garrincha, Julinho, Pepe, que eram os caras que insinuantes, que cortavam o zagueiro e iam para dentro da área. Sem contar os atacantes de área que nós tivemos, que a gente fica aqui uns 2 dias enumerando lá, desde lá atrás, enfim, desde Ademir, desde... Vavá, o peito de aço. Vavá, Baltazar, aí vem para Pelé, Zico, nossa... Ronaldo Fenômeno, Romário, né? Ronaldo Fenômeno, Romário. Saudade, né? Cara, eu vi jogar que, eu vou te contar, não tem como, não dá para esconder, né? Você tira o Pelé e depois você tem uns 40 para você discutir quem é o melhor. Não tem o melhor, todos são do mesmo nível, altíssimo nível. E hoje nós não temos esse jogador, eu não sei porquê, parece que nas categorias de base eles seguram, aí aparece o Vinícius do Flamengo, e já está vendido. Esse menino Pedrinho tem que jogar no Corinthians, nesse time do Corinthians ele tem que entrar com uma chuteira só. Mas o Carille não pensa assim, né? E eu concordo com você na análise que você fez sobre o Palmeiras. Eu também manteria o Borja e acho que ele vai manter e vai guardar o Keno por um momento que o Corinthians estiver mais cansado, né? Se o jogo estiver naquela fase assim do, tá empatando, ou o Palmeiras ganhando de 1-0, e aí o Corinthians tem que sair loucamente para o ataque, ele coloca o Keno e vai jogar nas costas do Fagner, principalmente, ou até mesmo do Sid Clay, que vão ter a missão de tentar levar o Corinthians para o ataque no jogo de domingo. Então o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão. Mas é aquilo, né? Contra o Santos também, o Palmeiras ganhou de 1-0 a primeira partida, como teórico visitante, que os 2 jogos foram no Pacaembu, e no segundo jogo, com a torcida ao seu lado, aquela coisa toda, o Palmeiras acabou perdendo por 2-1 e levou para os pênaltis. Então essa é a esperança do Corinthians, mas se a gente analisar friamente, o Palmeiras tem aí uma missão mais tranquila para ser campeão domingo do que o Corinthians. E antes do encerramento do programa, eu não poderia deixar de falar dele. Hoje tem peixe na Libertadores, Zé Boquinha. Santos e Estudiantes de La Plata. E o time argentino já fora do campo, já começou a catimbar, Zé. Tirou o jogo de La Plata, né, onde ele tem um estádio bonito, confortável, que foi feito lá e reformado para a Copa América, que foi realizada na Argentina recentemente, e levou o jogo para uma cidade a 40 quilômetros de La Plata, né, Quilmes, para um estádiozinho estilo alçapão, né? Para pressionar mais ainda o time do Santos. Santos deverá ter Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, Renato e Jean Mota, Arthur Gomes, Eduardo Sacha e Rodrigo, né? O Gabigol não vai jogar, né? Porque foi expulso bobamente contra o Nacional do Uruguai no Pacaembu. O Bruno Henrique segue fora ainda, se recuperando aquela lesão no olho, né? E o David Braz falou sobre que tipo de adversário o Santos vai enfrentar, o que ele sabe sobre o Estudiantes. E é uma grande equipe, uma equipe forte, uma equipe que é muito bem ofensiva, muito bem fisicamente, né? Também é uma equipe que disputa bastante a bola aérea, competitiva, bastante competitiva. Então, bastante cruzamentos na área. A gente acompanhou bem esse jogo e ele tem passado mais informações. A gente está procurando ver aí uma estratégia aí para poder neutralizar essa forte equipe que a gente vai enfrentar. Zé Boquinha, antes do jogo começar, os argentinos já estão catimbando para cima do Santos, né? Novidade isso. É o que mais ele sabe fazer, né? E o jogo, a hora que começar, toda vez que o juiz apitar, 2 ou 3 jogadores vão lá conversar com o juiz. Vai ser assim o jogo inteiro, e cada dividida é para arrancar a minhoca do chão, e vai ser assim a Libertadores, cara. A Libertadores é uma guerra, ela é uma competição que tem cartas marcadas e você já sabe tudo que vai acontecer, você tem que estar preparado para isso. Não adianta você ir lá e falar, não, também vou bater, eu vou para cima, porque eu sou macho,
como falou o Felipe Melo, que ele tiver que dar um murro na cara do cara, eu vou dar. Isso não adianta nada, cara. Você ir com esse espírito, você tá frito. Porque nesse tipo de catimba, nesse tipo de enervar o adversário, nós perdemos sempre. Os caras são especialistas nisso. Você tem que preparar para ir lá e enfrentar essa situação da melhor maneira possível. E também não tem que... Essa entrevista do David Braz lembra uma história minha de uma final de campeonato contra 15 Piracicaba e Franca, e que a prevenção do nosso técnico foi assim: o time adversário é muito bom, tem o melhor contra-ataque do Brasil, é a melhor defesa, arremessa de qualquer lugar, e nós ficamos olhando. Aí o Pecete, que era o capitão do time, levantou e falou: Fulano, não é melhor da WO, não? Melhor que não entrar. Muito bom. Adivinha o que aconteceu? Perdemos uma hegemonia de 7 anos. Era final de Jogos Abertos do interior. Só tinha que perder, né? E o técnico saiu no dia seguinte. Vai fazer o que com um cara desse? Então não tem segredo, os caras são cruzamentos. Treina, sabe, e faz a sua parte também. Joga de igual para igual, né? Não fica afinado, não, porque é o que eles querem. Eles querem que você afine antes de entrar em campo. E isso acontece muito com o time brasileiro. Já chega assustado no estado adversário. E o jogo é jogado, o jogo é dentro do campo, né? Você sabe que vai enfrentar juiz, que vai ter 2 pesos e 2 medidas. A torcida não vai invadir campo, não vai acontecer nada. Ela vai ser mais chata do que o normal. E daí? Jogar contra a torcida é a coisa mais gostosa que tem, né? Ganhar de uma torcida chata não tem coisa melhor. E você falou do juiz, ele será o senhor Rony Zambrano, do Equador. Gostou da pronúncia, Zé Boquinha? Rony Zambrano, ou Zambrano, né? Se a gente der uma portuguesada. Vamos falar no popular. É o Rod Zambrano, Zé Boquinha, do Equador. Juiz de Libertadores, apitando, de qualquer nacionalidade, quando apita jogo da Argentina, sempre vacila, né? Eles sempre sentem o poder do futebol argentino no comando da Conmebol, das confederações. Sempre a Argentina que tem voz mais ativa. O Brasil, o presidente da confederação, não pode nem ir em reunião fora do país. Como é que o Brasil vai ter alguma voz ativa? Senão ele vai preso. Esse é o Brasil. Tá pensando o quê? Tá pensando que é pouca coisa aqui? Zé Boquinha, eu queria parabenizar nesse quase encerramento de Breakfast News, né? 2 torcidas do interior de São Paulo que estão muito felizes, né? A do Oeste de Itápolis e do nosso querido Bugre, o Guarani, que voltou à Série A do Campeonato Paulista, vencendo o grande 15 de Piracicaba, que era outro time também muito... É um time também que eu admiro muito. Eu gosto muito desses times tradicionais do interior, né? O 15, a Ferroviária, a Ponte, Guarani, Botafogo, Comercial. Eu acho que esses times fazem muito bem. Não tenho nada contra os outros, não, hein, pelo amor de Deus. Mas eu acho que esses times fazem bem para o Campeonato Paulista e fiquei feliz com a volta do Bugre, com a vitória de ontem, 1-0 no Brinco, diante do 15, né, Zé Boquinha? Pois ontem queimaram todos os fogos da cidade aqui. Hoje foi uma festa danada aqui ontem à noite, após 1-0 do Guarani. E vamos ter derby o ano que vem no Campeonato Paulista. Aí, né? Há algum tempo a gente não tem, né? Vai ter no Paulista e na Série B, né? No brasileiro. Mas é o que faz, é o que movimenta a cidade aqui, movimenta o esporte da cidade, movimenta a imprensa da cidade, é o derby, é o Guarani Ponte Preta. E você falou um negócio assim, bem apropriado, né? Eu coleciono figurinha desde que eu era moleque, e faz tempo, né? Então eu sei de cor e salteado, às vezes até times, a gente lembra. E Guarani, Ponte Preta, o Ferroviária, 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, Noroeste de Bauru, tinha o Rádio de Mococa, tudo celeiro de jogador, né? A gente não esquece nunca, o Linense vendeu o primeiro jogador do interior pro exterior, para a Itália, o Américo Murolo, que depois veio e foi campeão com o Palmeiras em cima do Santos no Supercampeonato de 59. Enfim, se você for enumerar a quantidade de jogadores que esses times produziram, você fica uma semana escrevendo num papel porque não acaba. Mas isso tudo, o que acabou foi isso, que hoje você não tem mais
essas revelações. Você pegar o time do Guarani, não tem grandes jogadores assim revelados no clube. É tudo jogador de empresário. É uma consequência da famigerada Lei Pelé, né? Depois que ela virou lei, os times começaram a ficar com fatia, né? O jogador é dividido que nem pizza, né? Às vezes em 3 pedaços, em 4, em 8. É aquela piada, né, da moça que ligou pra pizzaria, né? Você conhece? Não conheço. Aí o cara lá falou, o senhor quer que corte em 4 ou em 8 pedaços? Ela falou, o senhor tá louco, eu vou comer 8 pedaços, corte em 4. É bem por aí mesmo, né, Zé? É bem por aí mesmo. Muito legal, sensacional. E mais um último destaque aqui, né? Primeira partida ontem da final, da grande decisão do Campeonato Cearense. O Ceará ganhou do Fortaleza por 2-1, então o time do Rogério Ceni vai ter que ganhar domingo. O Vozão, né, como é conhecido o Ceará, joga por um simples empate para ser campeão cearense de futebol, e o Rogério Ceni correndo aí atrás do seu primeiro título, né, como treinador. Ele ganhou, né, a Florida Cup o ano passado em cima do Corinthians, quando começou o trabalho no São Paulo, mas era uma competição amistosa, né, como técnico profissional. Pode ser o primeiro título do Rogério Ceni no próximo domingo lá no Castelão. Zé Boquinha, a gente falou do gol do Cristiano Ronaldo, né? Até em função do Renato Gaúcho, aquela coisa toda, mas o que você achou ontem das vitórias? O Barcelona ganhar da Roma, tudo bem que os zagueiros ajudaram, mas é normal. Eu estava comentando com o Salgueiro ontem, né, que não é questão de querer de ser cabotino e dizer, não, nós somos demais, nós somos espetaculares, temos bola de cristal, nada disso. Mas acontece o seguinte, eu vou explicar antes de eu dizer o que eu quero dizer. No ano passado, Zé, quando eu estava amadurecendo o projeto da rádio, estruturando tecnicamente a Rádio Futebol Clube, eu fiz um jogo teste, né? Eu precisava saber como é que ficaria uma transmissão e tal. E chamei o Fábio Salgueiro para fazer esse jogo teste comigo, e eu escolhi justamente, eu fui muito feliz na escolha, Liverpool e Manchester City pelo Campeonato Inglês, segundo turno. E foi justamente naquele jogo que o Liverpool ganhou do City por 4-3, chegou a fazer 4-1 antes de tomar 2 gols e deixar o jogo difícil. Mas foi um jogo que me impressionou muito, a maneira como o Liverpool jogou, principalmente no primeiro tempo, atacando demais, não deixando o City ficar com a bola, que é o que o Guardiola mais gosta, né? Então, quando teve o sorteio dessa fase de quartas de final da Champions League, que eu e o Salgueiro transmitimos ao vivo aqui na Rádio Futebol Clube, quando saíram os 4 jogos, eu falei assim, olha, na minha opinião, o único favorito que vai sofrer é o Manchester City. Eu não ficarei surpreso se o Liverpool eliminar o Manchester. Expliquei em função do que eu tinha visto naquele jogo dos 4-3. Né? Achava que o Barcelona, o Real Madrid e o Bayern de Munique não teriam problemas, como de fato não tiveram e não vão ter. E ontem o Liverpool fez exatamente o que ele havia feito naquele jogo do ano passado. Atacou, jogou um primeiro tempo com muita intensidade, marcou 3 gols e no segundo tempo tirou o pé. A diferença é que ontem, no segundo tempo, o Liverpool conseguiu segurar o City. Naquele outro jogo não conseguiu muito, tanto estava 4-1 e tomou 2 gols. Que se tivesse tomado ontem, teria acabado para o Liverpool, né? Se o Liverpool saiu ontem com uma vantagemzinha de 1 gol, por exemplo, eu acho que ele não seguraria a onda lá em Manchester. Mas com 3-0, Zé, eu não sei não, eu estou achando que o time do Guardiola vai dançar na Champions League. O que você achou dos jogos de ontem, Zé? Esse jogo do Liverpool, apesar desse retrospecto, para mim foi uma surpresa, né? Tomar 3-0, o elenco que tem, do jeito que está jogando o Manchester City, é aquela história de entrar de salto alto, né? E achar que vai ganhar o jogo a hora que quer, nós estamos numa fase espetacular, praticamente somos campeões ingleses, falta muito pouco, enfim, é um time arrumado, com grandes jogadores, e o outro time é aquela história de tomar um pouco de chá de humildade, a história de você reconhecer que você vai enfrentar um adversário muito forte, mas não afinar. Espera aí, eles são bons, mas vamos para cima deles para ver o que acontece. Eles têm defeitos também. A defesa é assim, essa. E o Liverpool tem um ótimo técnico também, um cara que conhece muito de bola. Se aproveitou disso e deixou a tarefa do Manchester City mais difícil.
Não é impossível reverter, mas que vai ser difícil, vai ter que suar sangue. No outro jogo, eu vou te contar, viu? Para ter uma zagueirada ruim daquela que o Roma tem, não dá, né? Chegar numa fase dessa, como é que chegaram? Zé, mas ó... Os caras estavam assustados com o Messi, cara, que isso. Não, no aí primeiro gol, tá. o cara viu o Messi assim e deu um bico na bola, sem saber para que lado ia. Ele meteu lá no canto, ele tirou completamente do Alisson. Nem o Messi faria o gol com aquela categoria que o cara fez. O segundo é a mesma coisa, o cara tá quase dentro da pequena área, tem que chutar a bola para qualquer lado. E o gol do Suárez, o jogador matou a bola pro Suárez dentro da área. Em vez de dar um bico na bola, ele tentou matar a bola e deixou a bola arrumadinha pro cara fazer o gol. Então é difícil, claro que o Barcelona foi superior, e vai ganhar, e é favorito, mas eu não sei, os caras entrou assustado com o Barcelona, né, gozado, né? É aquela história, né? No primeiro gol, vem um cruzamento da esquerda, a bola ia chegar no Messi, não tinha como, né? A bola estava indo para o Messi. Aí o De Rossi veio, né, deu um carrinho para evitar que a bola chegasse no Messi e acabou colocando contra as próprias redes. No outro gol, um cruzamento da direita, o zagueiro Umtiti também ele já estava dentro da pequena área para empurrar a bola para o gol. Aí o Manolas, né, que é o zagueiro grego da Roma, se antecipa a Umtiti, toca na bola, ela bate na trave. Mas aí o cara estava tão azarado que na volta da trave a bola bate o cara estava sentado no chão, a bola bateu no joelho dele e entrou. Quer dizer, aí eu acho que também é azar, né, Zé? Não é possível, porque eu não acho que foi grossura dos zagueiros, nem precipitação. Eles estavam ali para tentar cortar a bola, mas realmente... eu acho que esse segundo gol, a gente tá brincando, mas foi azar mesmo. Foi voltar a bola e bater no cara, ele conseguiu antecipar. O primeiro gol é que, eu não sei, a força que o cara deu na bola, tá certo que ele teve que dar um carrinho, o que faz com que você bata na bola com muito mais força, né? Porque você bate com o pé e com o corpo empurra tudo, né? Você tá em velocidade. O carrinho faz você tocar na bola e ela sair muito mais forte. Então, vamos deixar para o azar, né? Vamos deixar, o Roma foi azarado, a Roma, e praticamente perdeu a classificação. Não acredito no time que possa ganhar de 3-0, possa jogar contra o Barcelona sem tomar gol. Isso é quase difícil, quase impossível hoje, mas tudo pode acontecer. Mas de qualquer maneira está encaminhada a classificação de 3 times, do Real, do Bayern, do Barcelona. Eu só não sei como é que vai ser esse Manchester City e Liverpool, que é um duelo local, né? Aí o bicho pega mais, né? Bom, só como detalhe, se eu falei do jogo do segundo turno, no primeiro turno do campeonato inglês, o City fez 5-0 no Liverpool. Quando jogou como mandante. Tudo bem que são outros tempos e tal, mas tem isso aí também. Então existe uma esperança. Eu acho assim, Barcelona, Real Madrid. Claro que o Breakfast News é um programa dedicado ao futebol brasileiro. A gente passou praticamente 50 minutos falando do futebol brasileiro, Libertadores. Então, no finalzinho, estamos falando um pouco de Champions, né? Saindo um pouco do que normalmente o programa fala, porque a Champions League é a Champions League, né? E porque hoje não teremos também o upgrade, porque tem o plantão da Liga Europa, né? Na terça, na quarta e na quinta não tivemos o upgrade, na terça e na quarta não tivemos e hoje não vamos ter, em função do plantão da Champions, na terça e na quarta e hoje o plantão da Liga Europa. Então, eu estou aproveitando assim, esse finalzinho de Breakfast para falar também um pouco do futebol internacional, até em função da ausência do upgrade, que é o programa onde nós destacamos, né, o futebol internacional. Mas para mim, Zé, eu acho que para você também, Barcelona, Real Madrid e Bayern já estão lá, né? O Liverpool talvez 70%, mas fica essa brecha aí, porque é o Manchester City, é o time do Guardiola, vai jogar em casa, mas eu tô achando que o Liverpool vai levar. Ele pode até perder o jogo, mas eu não sei, porque o City vai ter que atacar e o Liverpool tem um contra-ataque muito rápido, e se o Liverpool fizer um gol, aí o City vai ter que fazer 5, né? Então, uma coisa não vamos esquecer Barcelona e
Paris Saint-Germain do ano passado. Desculpa. Mas ali você tinha o Messi, o Luis Soares e o Neymar, né, no mesmo time. E o Neymar naquele dia pegou a bola debaixo do braço e falou: é comigo. Eu não sei se... Mas o 4-0, você ainda fez gol e tomou 6. Mas tem um detalhe que eu acho que você vai concordar comigo, e eu falei isso ontem durante a Champions, né? O City é poderoso hoje? O City tem dinheiro? Tem. O City tem o melhor técnico do mundo? Tem. Só que o Liverpool tem uma coisa que o City não tem, Zé Boquinha. 5 títulos de Champions League. 5. E o City jamais foi campeão da Champions. Então, isso pesa. E no caso do ano passado, aconteceu o contrário. O Barcelona é um grande campeão e o Paris Saint-Germain nunca foi campeão da Champions League. Então, eu acho assim... Pode acontecer, o City pode enfiar lá 5, 6, sei lá. Mas eu não acredito. Eu acho um time com o peso, com a camisa do Liverpool. E tem mais um detalhe. O Klopp talvez seja o único técnico hoje no planeta que sabe jogar contra o Guardiola. Ele, desde a época do Borussia Dortmund, e o Guardiola estava no Bayern de Munique, ele já infernizava a vida do Guardiola. E agora, de novo, no campeonato inglês, ele ganhou uma e ontem ganhou outra. Porque ele sabe jogar contra o Guardiola. Então, eu acho que esses fatores todos combinados me dão a impressão, me fazem acreditar que o Liverpool vai levar essa, Zé Boquinha. Tá certo, Zé? O técnico é bom e tem os Beatles também, né, junto, né? Então, já viu? Você podia encerrar com a música dos Beatles hoje. Tá bom. Ou então, como diria aquele locutor, poeta, os The Beatles, né, Zé Boquinha? Os The Beatles. Você podia meter aí um Yesterday. All my troubles still far away. Tá bom, Zé. Um abraço, hein, Zé. Falamos demais já. Grande abraço, Zé Boquinha. Valeu. Olha, e se você pegou essa edição pela metade ou só no finalzinho, você pode acessar o nosso site www.radiofutebolclube.com.br. Todos os nossos programas ficam arquivados em podcast e você pode ouvir o Breakfast News, que mais uma vez foi delicioso com a presença do Zé Boquinha. Fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time atualizando as informações do esporte. E logo mais às 15h50, o plantão da Liga Europa. Estaremos acompanhando 4 jogos hoje de forma simultânea para você não perder um só detalhe. Então venha conosco, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.